Pegue a sua Bíblia nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 5. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Amém. Palavra de Jesus. Palavras ditas pelo Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Anote o tema: as 7 casas que Jesus entrou. Nós vamos trabalhar nesse tema. Jesus nos ensinou a entrar nas casas declarando paz. Ele mesmo disse: quando entrares numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Então Jesus nos ensinou nós levarmos paz para as casas, para os lares. Isso mesmo, não podemos levar contendas, brigas, morte. Devemos levar para as casas paz. Aprenda isso. Você que gosta de visitar famílias, casas, não leve fofoca não, crente. Leve paz. Ao entrares numa casa, primeiro, leve paz. Porque tem gente que sai da sua casa e vai para a casa do outro só para encher linguiça, só para falar mal da vida dos outros. Em vez de levar paz, esperança, alegria, harmonia, leva só confusão, briga, discórdias, tudo que não presta. Então Jesus é o exemplo, que quando ele entrava nas casas, ele entrava para fazer alguma coisa. Não perdia tempo não. Quando Jesus entrava numa casa, ele entrava para resolver problemas, levar uma solução, fazer alguma coisa. A primeira casa que Jesus entrou, anote aí: casa do casamento em Canaã. Casa do casamento em Canaã. Está registrado em João capítulo 2, verso 1 ao 11. Nesta casa, meus irmãos, Jesus levou alegria para esta casa. Para esta casa, Jesus levou alegria. Por que, pastor Fábio, que Jesus levou alegria? Porque chegou um momento neste casamento, nesta casa, que o vinho acabou. O vinho acabou. Vinho é sinônimo de alegria. Tem vários significados, mas nós queremos pontuar aqui só esse: alegria. Já pensou num evento faltar o suco, o refrigerante, o vinho? E aqui eu não estou me referindo ao vinho com álcool, porque tem muitos pregadores, até pastores atribulados, que pregam que Jesus transformou a água em vinho, mas era um vinho com álcool. Não. Jesus não pecou em nada, jamais ele pecaria nisso aqui. Vinho, por exemplo, o suco do açaí é um vinho, o suco da laranja é um vinho. É só você entender o significado da palavra. Então chegou o momento que o vinho acabou naquela festa. Todos ficaram preocupados, fizeram os cálculos errados. Mas Jesus, como tinha entrado, aleluias,
como Jesus tinha entrado naquela casa, ele entrou para levar alegria. Jesus entrou para levar alegria. Então, quando Jesus ele entra numa casa, ele entra para trazer alegria. Essa casa aí que só vive triste, só tristeza dentro dessa casa, é porque está faltando Jesus entrar. Está na hora de vocês convidar Jesus para trazer alegria. Convidar Jesus, convide Jesus. Porque quando Jesus ele entra, ele traz alegria. Então Jesus trouxe alegria na casa que estava acontecendo aquele casamento. Ele foi convidado. Convide Jesus, faça como aquele noivo convidou Jesus para participar do seu casamento. E Jesus foi, entrou na casa, mas levou a alegria. A família de Jesus foi convidada para um casamento em Canaã da Galileia. Durante a festa acabou o vinho, então a festa também terminaria. Mas Jesus estava ali e abençoou aquele casamento e toda a família, devolvendo, sabe o quê? Alegria. Devolvendo alegria. A segunda casa que nós queremos aqui trabalhar, que Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro. Está registrado em Lucas capítulo 4, verso 38 a 39. Agora, na casa de Pedro, Jesus levou a cura. Que maravilha! Por quê, pastor? Porque na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma. Vou repetir: a sogra de Pedro estava enferma. Estava enferma, estava com febre. Febre também é doença, enfermidade. Jesus entrou na casa de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, presenciou diversos milagres. Ele tinha uma casa e ele tinha a sua sogra. A sogra estava dentro da casa de Pedro. Estava enferma. Jesus entrou na casa de Pedro e levou cura para dentro da casa de Pedro. Olha, dentro da nossa casa, Jesus faz milagres. Os médicos, existem os médicos, etc, etc. Mas não podemos esquecer que temos um médico, que é o médico dos médicos, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que maravilha! Nós precisamos atentar para esta realidade, que Jesus é o nosso médico, é aquele que nos cura também das enfermidades. Então Jesus entrou na casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. Então Jesus, quando ele entra numa casa, ele também quer entrar para curar. Então permita Jesus entrar na sua casa para ser o médico da sua casa. Creia nisso. Eu creio piamente. Jesus já fez vários e vários milagres dentro da minha casa. Eu digo para Jesus: Senhor, me cura, me restaura, me limpa, transforma, me muda, porque Jesus está dentro da minha casa. A terceira casa que Jesus entrou na casa de Levi. Quem foi Levi? Um publicano, cobrador de imposto, publicano. Jesus entrou na casa de Levi. Para Levi, Jesus entrou para levar o perdão. O perdão. Levi aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta casa,
Jesus entrou e levou o perdão. Quando Jesus entra numa casa, ele quer também levar perdão. Perdão. Você que precisa do perdão de Deus, você precisa liberar o perdão para o seu esposo, sua esposa, seus filhos, etc, etc. Você precisa liberar o perdão. Então Jesus, ele levou perdão para a casa de Levi. Olha só que coisa linda. Jesus entrou na casa e levou perdão. Aquele homem foi perdoado dos seus pecados, das suas falhas. Para você ver que Jesus trabalha em cada casa, ele vai trabalhando de uma forma, de acordo com a necessidade, de acordo com o problema que está acontecendo, ele entra para resolver aquele problema. Então, na casa de Levi, Jesus levou perdão. Pastor, onde está essa história? Lucas capítulo 5, verso 29 ao 32. Leia na sua casa. A quarta casa, a casa de Simão. A casa de Simão. Está registrado em Lucas capítulo 7, verso 36, 44 ao 46. Já na casa de Simão, Jesus levou unção. Foi, pastor? Foi. Existia um costume de todas as vezes que chegasse alguém em casa, oferecia água para lavar os pés e as mãos, trazendo frescor ao visitante. Não fazer isso era um sinal de falta de hospitalidade. Jesus chegou à casa de Simão e este não ofereceu água para Jesus. Foi então que uma mulher lhe lavou os pés com lágrimas, ungindo com unguento, enxaguava com seus cabelos. Quando Jesus está em nossa casa, podemos levar a Ele nossas lágrimas e tristeza e receber a unção que nos fortalece para vencer tudo. Então Jesus levou nesta casa de Simão, Jesus levou unção. A unção foi derramada naquele momento. Simão poderia ter recebido Jesus lavando os pés, mas não fez isso. Mas de repente uma mulher que estava ali pegou um unguento e ela derramou dos pés do Senhor Jesus. Ao derramar, ela chorava e começou a enxugar com seus cabelos. Uma unção tremenda entrou naquela casa. Então Jesus, quando ele entra numa casa também, ele entra para levar unção, poder para transformar, para mudar. Então permita Jesus entrar na sua casa. A quinta casa que Jesus entrou, Lucas capítulo 8, verso 41 a seguir. Jesus entrou na casa de Jairo. Já na casa de Jairo, Jesus levou vida, porque a filha de Jairo estava morta, morreu. Então Jesus levou para esta casa vida, ressurreição. Jesus está interessado em levar vida para a casa das pessoas. Então Jesus levou vida, ressuscitou aquela moça. Aquela casa voltou a sorrir, ter alegria, porque ele levou vida. Quem sabe vocês estão mortos espiritualmente falando dentro da casa de vocês. Não há vida de oração, de adoração, de louvor. Não há vida, só há brigas, contendas, discórdias. Está faltando Jesus dentro da casa de vocês. Convide Jesus. Permita Jesus entrar na casa de vocês. Então, quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus levou vida. A sexta casa, Jesus
entra na casa de Marta e Maria. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42 fala sobre esse acontecimento. Já na casa de Marta e Maria, Jesus levou a palavra. A palavra. Jesus levou a palavra. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus entrou naquela casa, Maria parou tudo naquele momento. Ela se assentou para ouvir Jesus. Porém, Marta ficou distraída nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e não deu aquela credibilidade à mensagem que Jesus estava transmitindo naquele momento. Mas Jesus queria transmitir naquela casa uma palavra. Maria se colocou aos pés do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando Jesus ele entra na casa, ele leva a palavra. Ele leva uma palavra. A palavra de Deus passa a ser o centro daquela casa. A Bíblia Sagrada é lida, estudada. Os pais falam de Jesus dentro da casa, os filhos, porque Jesus está ali. Não podemos tirar a palavra de dentro do nosso lar. Que a palavra de Deus possa permanecer dentro do nosso lar. Então, quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Jesus levou a palavra. A sétima casa que Jesus entrou, a casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Agora, na casa de Zaqueu, Jesus entrou para levar salvação. Jesus entra em Jericó e de repente Jesus vai passando ali numa avenida, olha para cima, Zaqueu está em cima de uma árvore e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus foi para a casa de Zaqueu para levar salvação, mas Zaqueu teve que levar Jesus. Zaqueu abriu a porta da sua casa e Jesus entrou. Aleluias! Ao entrar, Jesus salvou Zaqueu. Então, quando Jesus entra numa casa também, Jesus traz salvação. Então, Jesus precisa entrar nesta casa. Jesus precisa permanecer nessa casa. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar no seu lar. O que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Primeiro, se houver tristeza, Jesus leva a alegria. Se alguém estiver doente, Jesus leva cura. Se estiver em pecado, Jesus leva perdão. Se estiver cansado, Jesus leva unção. Se houver morte, Jesus leva vida. Se não tiver esperança, Jesus leva salvação. Se tiver perdido, Jesus leva a palavra. Se não tiver esperança, Jesus leva a palavra. E se tiver perdido, Jesus leva salvação. Amém? Esta é a palavra que eu disse para você, que Jesus iria falar com você, está falando com você. 7 casas que Jesus entrou. E aí? Você está inserido nesse contexto? Você precisa de paz, de alegria, salvação, de perdão, de cura, de palavra, de unção. O que você precisa na sua casa? Pastor, eu preciso de tantas coisas. Então convida Jesus para entrar, para estar na sua casa. Pastor, eu já sou crente, mas Jesus ainda não está na minha casa. Por quê? Porque Jesus não está sendo a prioridade. Você está empurrando Jesus, colocando Jesus em segundo plano. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Aproveite, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que a mão do Deus eterno possa te guardar, te cobrir, te proteger. Que você possa sempre deixar Jesus estar dentro da sua casa. Amém, amém
e amém.